Você já reparou que existe um tipo de pessoa que olha para uma decisão financeira ou uma decisão de vida, que consegue decidir sem travar, sem ficar rodando em círculos? Então, e você olha para essa pessoa e pensa, como ela faz isso? E não é que ela não sinta medo, né, gente? Porque isso é muito normal. Todas as decisões são difíceis, grandes decisões são difíceis para todo mundo, né? Para algumas pessoas não tem um milagre. É que essa pessoa talvez tenha desenvolvido um jeito de pensar e agir diante das decisões difíceis, que a maioria ainda não aprendeu. Gosto muito de colocar no dia a dia, na prática, 5 exercícios ou 5 práticas que fazem essa diferença. Fica até o final para ver esses 5 exercícios, são muito importantes fazer os 5 realmente. Então, mas antes de falar das práticas, eu preciso te mostrar por que decisões financeiras difíceis são tão diferentes das outras. Elas têm características em comum, claro. E quando você entende isso, começa a se tratar com mais generosidade quando trava. Então, a primeira característica envolve a perda potencial. Toda decisão financeira difícil carrega a possibilidade de perder algo. Dinheiro, segurança, oportunidade. E o nosso cérebro é extremamente sensível à perda. A neurociência já mostrou que a dor de perder é quase 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar. Olha que loucura isso. Então, quando a decisão envolve um risco de perder, o cérebro naturalmente freia. Segunda característica, tem consequências de longo prazo, então não são decisões que você desfaz amanhã, né? Que a gente pode, mudei de ideia. Não, são escolhas que vão impactar a sua vida por meses ou anos. Então isso aumenta o peso. Terceira característica, medo de errar, ele paralisa. Né? Porque a gente não é covarde, mas o nosso cérebro interpreta esse tipo de decisão como uma ameaça. E a resposta natural a uma ameaça é travar, fugir ou adiar, luta ou fuga. Então, quando você trava uma decisão financeira importante ou na vida, não é fraqueza, é um mecanismo de sobrevivência. Seu cérebro está fazendo o que foi programado para fazer. Então, o que muda o jogo é desenvolver práticas que possam treinar o nosso cérebro a decidir mesmo assim. Então, como a gente pode fazer para lidar com isso no dia a dia? Então vamos lá, vai. Exercício 1. Separar a decisão da emoção, do momento. Essa é a base de tudo. Nunca tome uma decisão relevante no pico de uma emoção. Quando você estiver no pico de uma emoção, é péssimo momento para decisão. Ansiedade, euforia, medo, entusiasmo, péssimo momento. Então, por quê? Porque a gente não vai conseguir ter clareza. É simples, não é fácil, mas esse é um compromisso que a gente tem que ter com a gente. Não tomar uma decisão em um momento de grande emoção. Então, senta, para, respira e só depois decidir. Então, se você recebe uma proposta de emprego, a empolgação é grande, né? Tudo parece perfeito. Nossa, isso é perfeito. Mas exatamente nesse estado de euforia que você pode ignorar detalhes importantes. A cultura da empresa, a estabilidade, o impacto na sua vida. Então, legal, fica feliz, baixa a poeira e raciocina depois, com a cabeça mais fria, você decide melhor. Então pode até chegar à mesma conclusão, claro, que é, nossa, tudo que eu sempre quis, é isso, mas melhor quando a gente baixa a nossa expectativa e nossa ansiedade. Exercício 2. Fazer a pergunta certa. A maioria das pessoas, diante de uma decisão difícil, pergunta: qual é a melhor opção? E essa pergunta, por mais lógica que pareça, é uma armadilha, porque ela joga você direto para a comparação entre as opções. Então, sem antes entender o que você realmente está tentando resolver. Então, a troca que muda tudo é essa pergunta. Em vez de qual é a melhor opção, o que eu estou tentando resolver com isso? O que eu quero para a minha vida?
porque de repente essa pode ser uma opção incrível para outra pessoa. Porque muitas vezes a decisão que parece difícil fica simples quando você entende qual é o problema real por trás dela. Então vai um exemplo. Alguém está pensando em trocar o carro. A pergunta comum é qual carro, né? Qual carro comprar? A pergunta certa é o que está me incomodando no meu carro atual? O que eu quero mudar? O que realmente eu preciso? Isso exige uma troca? Ou quero um carro maior, menor, enfim, qual é a minha necessidade? Exercício 3. Visualizar as duas perdas. Essa é uma das mais poderosas, e uma das menos praticadas, né? Porque a gente vai falar, ai, mas André, eu tô tão feliz, por que vou ver perda? Então, quando pensamos em decisões financeiras difíceis ou troca de emprego, tentamos focar só no risco de agir. E se eu investir e perder? E se eu trocar de emprego e não der certo? Aí eu fico sem meu emprego? Como eu posso sobreviver? Mas existe um outro risco que quase ninguém visualiza com a mesma clareza: o custo de não decidir. Porque isso também é um custo, hein? Tudo bem, a gente tem que pensar muito bem, mas não decidir. Então, quem não investe também perde. Perde tempo, perde juros compostos, perde oportunidade. Quem não quita a dívida também paga um preço, né? Que é os juros, o estresse, a limitação financeira. Então, a prática é essa. Antes de qualquer decisão difícil, então visualiza as duas perdas. Coloca lá, né? O que eu vou perder com uma ou com outra? O que você perde se agir e o que você perde se não agir? Então, quando as duas perdas ficam visíveis, a decisão fica mais honesta. E muitas vezes você vai perceber que o risco de ficar parado é maior do que o risco de se mover. Então, exercício 4. Definir um critério antes de pesquisar. Você já viu o vídeo anterior? Como excesso de informação paralisa? Então, aqui a prática complementa isso. Defina uma coisa. Antes de buscar qualquer informação sobre uma decisão difícil, eu vou decidir quando eu encontrar X informação. Então, essa X informação é o seu critério. Pode ser uma taxa de retorno mínima, pode ser opinião de duas fontes confiáveis, pode ser um número de orçamento que faça sentido, mas precisa ser definido antes de começar essa busca. Sem critério, toda informação nova parece necessária, mas acaba sendo em excesso. Então, com critério, você sabe exatamente quando já tem o suficiente para decidir. Transforma a pesquisa, que podia ser um labirinto infinito, em um caminho com destino claro. Exercício 5. Revisar decisões passadas com curiosidade. Não para se culpar ou para se agredir. Oh, meu Deus, eu fiz tudo errado. Não. Essa é a prática de longo prazo. E é a que mais desenvolve o que eu chamo de senso de julgamento. Não só para financeiro, mas para a vida. Algo que nenhum curso, nenhuma planilha, nenhum vídeo consegue te dar diretamente. A maioria das pessoas olha para as decisões passadas com culpa. Ai, como eu fui fazer isso? Como eu fui me envolver com tal pessoa? Que erro! Perdi tanto dinheiro, perdi oportunidade, perdi minha carreira, enfim. Mas não é com essa intenção que eu estou falando isso. Vamos olhar com o olhar de vou analisar friamente, sem punição. A troca poderosa é olhar para essas mesmas decisões com curiosidade. O que eu sabia naquele momento, o que eu não considerei, qual emoção eu que estava me guiando quando eu tomei aquelas decisões, porque isso é importante. Então, o que eu faria diferente hoje com tudo que eu sei e por quê? Então, essas perguntas ensinam, porque muitas vezes a gente chega à conclusão que a gente faria igual, hein? Então, vamos parar para rever. Então, essas 5 práticas, elas não eliminam o risco de errar, claro que não. E errar faz parte da vida e vamos todos errar e vamos continuar errando e vamos continuar resolvendo. Isso faz parte. Então, vamos decidir. Então, no financeiro e na sua vida, parado não dá para ficar. Sempre custa muito mais ficar parado do que a gente tomar boas decisões. Porque quem se move aprende, quem fica parado só acumula o peso do que não fez e muita ansiedade. Você não precisa aplicar essas 5 práticas
5 exercícios de uma só vez, começa com uma e a que mais faz sentido para você. E vamos lá, comenta aqui, conta aqui nos comentários qual dessas práticas você já sabe e já fez. E o que você achou, o que você sentiu? Vamos bater um papo. Se esse conteúdo foi útil, compartilha com alguém que você acha que realmente precisa disso também, que vive, né, travado e precisa de boas ideias. E vamos lá, vamos juntos, me segue e vamos conversar.